UFRGS 2019. Questão 3. Em 12 de agosto de 2018, a NASA lançou uma sonda espacial com o objetivo de aprofundar estudos sobre o Sol e o vento solar. A sonda deverá ser colocada em uma órbita tal que, em seu ponto de máxima aproximação do Sol, chegará a uma distância deste menor que 1,24 avos da distância Sol-Terra. Considere Ft, o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda, quando essa se encontra na atmosfera terrestre, e considere Fs, um módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda, quando a distância desta ao Sol for igual a 1 sobre 24 da distância Sol-Terra. Certo? Então, ele diz para mim que Ft é igual à força que o Sol exerce sobre a sonda quando a sonda ainda está na atmosfera da Terra, ou seja, lá de longe, né? E Fs, ele diz que é a força que o Sol exerce na sonda quando a distância entre o Sol e a sonda for igual a 1 sobre 24 da distância Sol-Terra, certo? Ele diz, a razão Fs sobre Ft entre os módulos dessas forças sobre a sonda é igual a, certo? Então ele quer para mim Fs sobre Ft. Como é que a gente vai calcular isso? Para calcular essas forças, a gente vai usar a formulazinha F igual a G, que é uma constante gravitacional, vezes M, que é a massa do planeta, no caso do Sol, vezes mzinho, que é a massa da sonda, sobre d ao quadrado, certo? Que é a distância. Então, vamos primeiro calcular o Fs. O Fs, a gente diz que é igual a G, que é a gravidade, vezes M, no caso, vou botar ms, que é a massa do Sol, certo? Vezes mzinho, que é a massa da sonda, sobre a distância, no caso do Fs, ele diz que é o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda quando a distância desta ao Sol foi igual a 1 sobre 24 da distância Sol-Terra. Então, a distância é 1 sobre 24 vezes a distância do Sol até a Terra. Isso aqui tudo é ao quadrado, que é o quadradozinho da fórmula. Esse Dzinho eu vou chamar de distância do Sol à Terra, certo? Para facilitar. Então, distância do Sol à Terra é d. Então, como a distância no Fs é igual a 1 sobre 24 da distância Sol-Terra, a gente botou 1 sobre 24 vezes d, certo? Desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter G vezes ms vezes m sobre 1d, 1 sobre 24 vezes d, né? Isso aqui vai ser 1 ao quadrado sobre 24 ao quadrado vezes d ao quadrado. Então, isso aqui vai ser G vezes ms vezes m sobre 1 ao quadrado é 1, 24 ao quadrado é 576 vezes d ao quadrado, certo? Então, a gente encontrou aqui a expressão de Fs. Vamos encontrar de Ft agora. Ele diz que o Ft é a força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda quando esta se encontra na atmosfera terrestre. Então, a distância entre o Sol e a sonda é justamente a distância entre o Sol e a Terra, nesse caso, né? Porque a sonda está basicamente na Terra. Então, a gente vai ter que Ft é igual a G, que é a constante, vezes a massa do Sol, vezes a massa da sonda, sobre d, que é a distância Sol-Terra, né? Ao quadrado. Tranquilo? A gente usou d novamente, porque nesse caso do Ft, a sonda ainda está na atmosfera terrestre. Então, a distância da sonda até o Sol é a mesma distância da Terra até o Sol, certo? Então, a gente tem aqui esses dois valores, esse e esse. E ele quer justamente a razão entre os dois, Fs sobre Ft. Então, eu vou botar aqui G sobre ms vezes m sobre 576 vezes d ao quadrado sobre, no caso, essa primeira parte aqui que eu botei é o Fs, sobre o Ft, que é G vezes ms vezes m sobre d ao quadrado. Então, aqui a gente pode sair cortando um monte de coisa, né? G é o mesmo em cima e embaixo, que é a constante. A massa do Sol é a mesma em cima e embaixo. A massa da sonda também. E esse d aqui, que é a distância do Sol até a Terra, ao quadrado, é o mesmo que esse d aqui, certo? Então, para a gente aqui, só sobra 1 em cima sobre 1 sobre 576 sobre 1 sobre 1. No caso,
Eu botei assim porque quando a gente cancela, quando a gente corta esses números aqui, sempre sobra 1 no lugar, certo? Então a gente vai ter, aqui a gente tem essa fração e essa fração. Então, quando a gente tem a divisão de duas frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Esse 1 sobre 1 aqui eu posso botar como 1, né? Então a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 1 sobre 1 sobre 576. E aqui, de novo, a gente tem divisão de duas frações, né? 1 sobre 576. Do mesmo jeito, vou puxar para cá. A gente repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. No caso, vai ficar 576 sobre 1. Isso aqui vai dar 576, que é justamente o que diz aqui na letra E.